Graças e paz, amém, irmãos? Pode assentar, amém? Em nome do Senhor. Aqui estamos nós mais uma vez. A igreja está linda. A igreja aumentou. Vamos perceber que a igreja aumentou, gente? A igreja está linda essa noite. Uma noite propícia para nós recebermos uma palavra diretamente do trono de Deus para o meu e para o seu coração, amém? Por isso eu quero pedir para você, abra o seu coração nessa noite, abra o seu coração para que o Espírito de Deus venha ministrar ao seu coração, como Ele já ministrou no meu, com esta palavra, amém? Como nós sabemos que é o ano da presença de Deus, o ano da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? E o que eu mais fiquei impactado, irmãos, antes de entrar na mensagem, é que enquanto o louvor aqui estava tocando e cantando, eu não vi o Binha hoje, eu não conversei com ele hoje, e nós estavam cantando o segundo louvor. Nós queremos perfumar a casa, nós queremos encher a casa com um perfume. Irmãos, meu coração começou a incendiar, porque, irmãos, o Senhor estava trazendo uma correspondência àquilo pelo qual Ele havia confiado a mim nesta noite, amém? E falando-se do ano da presença, amém? Eu gostaria que você, com bastante alegria, fizesse com bastante expectativa esse momento, amém? Abra a sua Bíblia, amém? Aleluia! Irmãos, tem uma coisa que eu gostaria que você fizesse, que você não deixasse de fazer enquanto a palavra fosse entrando no seu coração, você não deixasse de glorificar a Deus, você não deixasse de glorificar o nome do Senhor, de adorar ao Senhor enquanto a palavra vai falando ao seu coração, enquanto Deus vai falando ao seu coração, você aí de casa também, enquanto o Espírito Santo vai falando ao seu coração. Eu gostaria que você glorificasse o nome do Senhor, que você fosse cheio do Espírito Santo de Deus, enquanto nós ministramos esta palavra, amém? Gratidão por estar aqui, gratidão por esta presença maravilhosa do nosso Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 3 ao 9, amém? Jesus é ungido em Betânia. Fala comigo, Jesus é ungido em Betânia. E o Espírito Santo está aqui, dizendo para mim e para você, Jesus foi ungido em Betânia, e hoje eu quero ungir você aqui. Quantos recebem essa palavra? Ei, Jesus foi ungido em Betânia, mas o Espírito Santo de Deus quer ungir a mim e a você nesta noite, amém? O tema dessa mensagem, se você está anotando e queira anotar, seria e é a presença que gera em nós uma mensagem eterna. A presença que gera em nós uma mensagem eterna. Entrando no texto, o texto diz assim, eu estou lendo na NAA, amém? Se a mídia quiser colocar NAA aí, pode colocar, amém? Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, presta atenção nessa pessoa, nesse personagem, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume, este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Lembra que murmuração é dentro, tá, irmãos? Eles estavam gritando, eles estavam falando dentro de si, uma murmuração dentro deles.
Mas Deus estava ali sondando o coração deles. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém, querido? Mais um pouquinho, feche seus olhos na sua Bíblia. Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta palavra, Senhor. Pai, eu creio que nesta noite, assim como esta unção está aqui, Pai, esta unção está poderosa, esta unção está fluindo sobre nós, e nós queremos ser tocados por ela, nós queremos ser envolvidos por ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, ministra ao meu coração e ao coração da igreja nesta noite, Pai. Esta é a minha oração, em nome do Senhor. Queridos, o interessante aqui é que Jesus está em uma casa. Jesus está em um lugar, assentado por um convite de um homem chamado Simão, e de repente entra uma mulher a qual a Bíblia não menciona nome, a Bíblia não menciona quem ela era, mas só menciona que era uma mulher. E o que é interessante, irmãos, é que esta mulher, ela entrou com apenas um desejo, com apenas um pensamento, com apenas uma vontade: eu quero tocar Jesus de uma forma diferente. Eu quero fazer algo por Ele que ainda ninguém ouviu fazer. Eu quero fazer algo por Jesus que eu ainda não vi ninguém fazer. Dá a entender, irmãos, que esta mulher já entrou com o coração cheio, com o coração preparado, com o coração pronto para o que ela ia fazer. Esta mulher estava ali com um perfume, a Bíblia diz que um perfume caríssimo, valioso, um perfume a qual, quando ela começou ali, que ela entrou naquele lugar, que ela quebrou aquele vaso, aquele perfume, na cabeça de Jesus, a Bíblia diz que aqueles homens começaram entre si a murmurar: o que esta mulher está fazendo? Indignados, eles diziam: para que esse desperdício? Aí a minha pergunta para você aqui nesta noite é: no que você está gastando a sua vida? No que você está gastando o teu tempo? No que você está gastando o que é de mais precioso? Se eu fosse colocar aqui, irmãos, por preciosidade do que é natural, do que é terreno, eu diria a sua vida. No que você está gastando a sua vida? O seu tempo, no que você está gastando o seu tempo? Trazendo para um contexto espiritual, eu diria: quanto você tem gastado na presença de Deus? Qual tem sido o preço que você tem pago para receber mais de Deus? Eu não estou falando em contexto monetário, irmãos. Eu estou falando num contexto espiritual. Ei, a moeda da presença de Deus é o tempo. Anota aí, a moeda da presença de Deus é o tempo. Como é que eu recebo a presença de Deus? Pagando o preço do tempo. Tendo tempo, tirando tempo, separando tempo para estar com Ele, para estar na presença dEle, para estar orando, para estar adorando, para estar buscando a Deus. Quando se fala de dízimo, irmãos, nós entendemos muitas vezes no contexto financeiro, né? 10%, está certo, mas num contexto geral da sua vida, você tem pelo menos no decorrer do seu dia separado 10% do seu dia para Deus. Você tem honrado a Deus com o seu tempo, que é a tua moeda mais preciosa, que é a tua moeda mais valiosa. Moeda esta que quem deposita para você todo dia é Deus. Moeda esta que quem deposita no banco da sua vida todos os dias é Deus. Amém?
Deus deposita o tempo para você. Quando você acorda, está ali 24 horas para você prestar o seu culto, prestar a sua adoração a Deus, derramar o seu perfume, derramar a sua adoração, derramar a sua entrega a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós criamos expectativa apenas de vir ao culto. Olha, eu vou ao culto no domingo e eu vou entregar a minha vida a Deus, eu vou adorar a Deus. E durante a semana, se der, está tudo certo, se der, está bom. Eu vou fazer algo, eu vou tirar um tempo. Mas se não der, também está certo, porque domingo eu vou estar lá no culto. Mas no contexto de honra, irmãos, no contexto de honrar a Deus com as nossas vidas, no contexto de entregar o que é mais precioso para mim e para você, que é a nossa vida, que é o nosso tempo. Será que nós estamos honrando a Deus? Eu não sei, irmãos, no contexto dessa mulher, sua Bíblia diz que era um perfume valioso. Eu não sei o que custou para essa mulher, irmão, se foi noites de sono trabalhando, não sei se foi dias e dias afora trabalhando, para ela conquistar aquele perfume e falar: com este perfume eu não vou vender, porque eu sei que ele custa muito, eu vou fazer algo que ainda ninguém fez, eu vou honrar a presença de Jesus. Eu vou caçar, eu vou procurar aonde Ele está, e aonde Ele estiver, eu vou honrá-lo. Eu vou derramar o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor para Deus. Irmãos, trazendo para um contexto da nossa realidade do dia a dia, do nosso serviço a Deus. Foi lindo aqui final de semana, vendo os irmãos servindo, cuidando da casa do Senhor, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, derramando-se no seu serviço a Deus, cuidando da casa do Senhor, zelando, limpando, cuidando. E eu estava observando, irmãos, e eu falei: meu Deus, como é precioso. E literalmente, quando a pastora Nani colocou no grupo que chorou, dava vontade de chorar, de ver, lembrar como ficou e como foi. Literalmente, irmãos, foi um dia incrível ontem aqui, amém? Amém, irmãos? Irmãos, e o mais tremendo é que esta mulher, ela se derramou, ela se entregou, ela quebrou o seu vaso de alabastro, o seu perfume valioso sobre Jesus. Ela derramou o que ela tinha de mais precioso. Ela correspondeu à presença de Deus, com a sua ação, com a sua atitude, com a sua vida. Ela correspondeu com os seus esforços. Eu acredito, como eu disse aqui, o que custou esta mulher este perfume, creio que muito. Mas ela não foi lembrada pelo seu nome, ela não foi lembrada pelo que ela fez para conquistar aquele perfume, ela não foi lembrada na Bíblia pelo que ela era ou quem deixou de ser, ela foi lembrada pela ação, pela correspondência à presença de Jesus. Esta mulher, irmãos, ela correspondeu. Irmãos, nós estamos no ano da presença. Nós estamos no ano em que nós temos que conquistar a presença de Deus. E se você anotou, lembre-se, se você quer mais de Deus, você vai precisar gastar mais tempo na presença de Deus. Você vai precisar se dedicar mais na presença de Deus. Se você vai trabalhar às 7, levanta às 6. Se você vai trabalhar às 6, levanta às 5. Se você vai levantar às 4, às 5 trabalhar, levanta às 4 da manhã. Mas tenha o seu tempo com Deus. Que os primeiros minutos do seu dia seja dedicado a Deus. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que tudo aquilo que você faz nos primeiros momentos do seu dia vai determinar como serão os últimos momentos do seu dia. Quem quer terminar o dia bem, irmãos? Então comece bem, comece com Deus. Comece com Jesus. Comece na presença de Deus. Comece orando, comece buscando direção de Deus. Comece orando, comece meditando na palavra. Comece correspondendo à presença de Jesus. Essa mulher, ela correspondeu à presença.
ela correspondeu à presença de Jesus, ela fez ali o que ainda ninguém tinha feito. Eu te pergunto, será que você está fazendo o que todo mundo faz? Será que você faz o que todo mundo está fazendo todo domingo? Será que você é aquele que vem ao culto e durante a semana está tudo certo, não precisa fazer mais nada? Irmãos, Jesus está no domingo na sua vida, Jesus está na segunda, Jesus está na terça, amém? Jesus está na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, Ele está. Amém, irmãos? Se você vai ver no contexto da igreja apostólica, da igreja de Atos, irmãos, os irmãos, a igreja, eles estavam em constante comunhão, oração, adoração, eles estavam juntos o tempo todo. A Bíblia diz que a igreja de Atos, eles estavam todos os dias reunidos, de casa em casa e de templo em templo, eles estavam juntos. Porque eles queriam corresponder à presença daquele que veio e permaneceu. Aqui essa mulher, irmãos, ela teve a oportunidade de honrar pessoalmente a presença de Jesus. Ela teve a oportunidade de corresponder à presença de Jesus, pessoalmente. Amém? Ela teve o privilégio de corresponder à presença de Jesus. E ali, quando Jesus observou aquela ação, aquela correspondência dela, Jesus logo foi rápido em suas palavras. Esta mulher está fazendo, porque vocês estão incomodados, ela está fazendo uma boa ação para comigo. Irmãos, às vezes nós estamos na igreja e tem pessoas correspondendo às ações, às obras de Deus, seja na igreja, seja na missão, seja onde Deus te leva. E às vezes tem pessoas que não estão fazendo e começam a murmurar. Aquela pessoa faz, está fazendo isso porque quer aparecer, e isso e aquilo. Como pode ter sido a murmuração desses homens no coração? Essa mulher está querendo aparecer porque Jesus está aqui. Não, irmãos, Jesus conhecia o coração dela. Jesus conhecia o coração dessa mulher. E ainda que começaram a dizer, a murmurar, Jesus falou, por que vocês estão incomodados com o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma boa ação para comigo. Eles estavam ali olhando para o natural. Poderia ter vendido esse perfume dado aos pobres. Uma mentalidade miserável, irmãos. Dado aos pobres. Eles não estavam pensando no pobre, não, irmãos. Eles estavam pensando na ganância do coração deles. Eles estavam pensando na soberba da vida. Eles não estavam pensando em pobres. Aquilo foi só um contexto para tentar pegar Jesus. Se tem alguém, irmão, que se preocupa com quem não tem, esse alguém é Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se tem alguém que se preocupa com quem não tem, esse alguém é Deus. Irmãos, o contexto não era esse. Jesus não estava ali preocupado se ela tinha um perfume caro ou não. A realidade é que essa mulher fez o que ninguém fez. E quando Jesus fala, vocês vão ter os pobres sempre com vocês, não a mim. Ou seja, a presença de Deus é muito mais valiosa, irmãos, que um perfume derramado, que um perfume caro. Não tem preço, irmãos. Não tem nada mais valioso que nós conquistarmos a presença de Deus. Não tem nada mais valioso, pastor Leles, que nós conquistarmos a presença de Jesus, que nós nos entregarmos, que nós recebermos a presença de Deus. Esta mulher entendeu esse propósito. Ela correspondeu à presença de Jesus. Ela ungiu Jesus com aquele óleo caríssimo. Ela fez o que pôde. Ela ungiu Jesus. E aqui Jesus usa um contexto. Ela antecipou o meu corpo para a minha sepultura. Em verdade, eu lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Por isso que eu disse, irmãos, o tema dessa mensagem, correspondendo à presença de Deus, a presença que gera em nós uma história, um legado eterno. A minha pergunta é, esta mulher não está aqui, irmãos.
esta mulher não está aqui, mas o que ela fez será lembrado para sempre, não pelo perfume, mas pela ação que correspondeu à presença de Deus. Esta mulher, irmãos, não será lembrada para sempre apenas por ter derramado perfume na cabeça de Jesus, mas pela ação correspondente àquele que estava diante dela. Quantas vezes, irmãos, nós passamos o nosso dia, às vezes percebemos a presença de Deus, pela nossa correria, pelo nosso dia a dia, nós despercebemos, nos dispersamos, e quando nós lembramos, meu Deus, acabou o dia, eu não tirei tempo para meditar, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para buscar a Deus. E a presença do Senhor, ela passou-se despercebida por mim e por você. E aqui a palavra é muito clara, que o que essa mulher fez será contado para a memória dela. Irmãos, eu imagino quando a igreja de Atos começou a se mover, não mais com Jesus fora deles, mas com Jesus dentro, porque o Espírito Santo, irmãos, é Jesus dentro de nós. Quando eu falei que essa mulher ungiu Jesus em Betânia, e hoje o Espírito Santo quer ungir a mim e a você, para que nós venhamos nos derramar em unção. Ei, Deus quer fazer você ser a própria unção. Amém? Deus quer fazer você ser o próprio óleo da unção, que aonde você chegar, você derrame Jesus, você exale o bom perfume de Cristo, você derrama-se na presença de Deus, para que as pessoas venham ser tocadas, para que as pessoas venham ser curadas. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, vai transbordar cura, vai transbordar milagre, vai transbordar salvação, amém? Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo vai conseguir testificar de Jesus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia não fala essa mulher, o problema que ela tinha, não fala por que ela estava ali, só fala o que ela fez, menciona a sua ação, a sua reação à presença de Jesus. Mas uma coisa é dita, que ela seria lembrada. Irmãos, eu acredito na igreja de Atos, toda vez que eles iam receber, que eles iam ter um tempo de oração, que eles iam ter um tempo de adoração, de serviço no reino, um tempo de adoração, um tempo de serviço, um tempo de entrega, pastor Anani. Toda vez que eles estavam no templo, toda vez que eles estavam buscando a Jesus, buscando a Deus, estavam sendo cheios do Espírito Santo, irmãos, eu acredito que eles lembravam, nós também queremos derramar-nos. Nós também queremos nos derramar sobre o Senhor. Nós também queremos nos quebrantar sobre Jesus. Nós também queremos nos derramar na presença de Jesus. Nós queremos também corresponder à presença de Deus. Amém? Eu creio que toda vez, irmãos, que essa mulher, que esses irmãos, que a igreja de Atos se reunia, estavam ali em adoração, eles lembravam, memoriavam esse fato, porque ali também neste lugar, eu creio que depois foi contada essa história por muitos, e muitos deles lembravam, olha, há uma unção sobre nós hoje, não mais uma unção sobre a nossa cabeça, mas uma unção sobre o nosso espírito, há uma unção sobre o nosso ser, há uma presença dentro de nós, há uma unção dentro de nós, há uma presença de Deus. E nós queremos agora corresponder a essa presença e nos derramar diante desta presença. Nós queremos corresponder, não mais sobre a cabeça, não mais do lado de fora, mas de dentro para fora. Amém, queridos? Nós queremos nos derramar como um perfume precioso, como um perfume caríssimo, não pago por um preço humano, não pago por um preço natural, mas pago por um preço de sangue. Ei, a unção que você recebeu de Jesus tem um preço de sangue. Amém, queridos? Um preço que foi pago por mim e por você, o sangue de Cristo. Irmãos, não tem Pentecostes sem cruz. Amém? Nós só tivemos o Pentecostes porque Jesus morreu
na cruz por mim e por você. Nós só temos o Pentecostes porque Jesus pagou o preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. Amém? Esta unção está sobre nós, porque o sangue foi derramado, porque o preço desta unção foi paga. Irmãos, a unção que nós recebemos, ela não é uma unção comum, ela é uma unção sobrenatural, é uma unção da presença de Deus, é uma unção do sobrenatural. Amém, irmãos? Há uma unção, há uma presença, e nós precisamos corresponder a essa presença de Deus. Às vezes nós chegamos no culto, irmãos, e nós esperamos, às vezes, coisas sobrenaturais acontecer, nós vemos um anjo, ou algo parecido, e nós ficamos muitas vezes esperando uma expectativa no que é natural, e Deus quer que nós criamos, no momento de adoração, expectativa no sobrenatural, na presença de Deus. No momento em que a adoração está acontecendo, você começa a se derramar, você começa a se quebrantar, você começa a se entregar, você começa a corresponder a esta presença. Irmãos, esta mulher, ela foi lembrada, e ela será sempre lembrada porque ela correspondeu à presença de Jesus. Aí eu pergunto, a sua vida, quando você não estiver mais aqui, o que as pessoas vão lembrar de você? O que as pessoas vão pensar ao seu respeito? Quando você não estiver mais aqui, nesse contexto natural da vida humana, o que vão pensar, o que vão lembrar de você? Vão dizer, olha, aquela pessoa se derramava, aquela pessoa se quebrantava, ela derramava, ela transbordava a unção, ela derramava Jesus sobre as pessoas. Será que as pessoas vão lembrar que nós exalávamos o bom perfume de Cristo, que nós exalávamos a presença de Deus, que nós nos derramávamos da presença de Deus? Será, irmãos, que nós seremos lembrados por ser pessoas que eram cheias do Espírito Santo, e quando nós falávamos e quando nós mencionávamos Jesus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram tocadas, as pessoas eram libertas. A murmuração caía por terra, a murmuração não mais existia. Quando você chegava em um lugar, somente Jesus era glorificado, somente Jesus era honrado, somente Jesus era exaltado. A resposta de Jesus foi: deixa em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação. Deixa em paz, porque os pobres vocês sempre terão com vocês, e quando quiserem pode fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Aqui Jesus traz para o contexto natural, porque, irmãos, a mentalidade deles estava no valor humano, e Jesus quis mostrar que tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, ainda que venhamos trazer no contexto humano, tem um valor espiritual. Eu vou trazer para o contexto das suas entregas aqui, dos seus dízimos, das suas ofertas, aquilo que você faz na obra de Deus. Para você pode ter um valor natural, um esforço natural, mas o espiritual tem um valor muito mais excelente, irmãos. Tem um valor muito maior. O que para você aqui, que você está trazendo às vezes no altar é 10%, para Deus tem um valor muito maior. Para o reino tem um valor muito maior. Às vezes a sua oferta, seja ela do valor que Deus colocou no seu coração. Quando você vem ofertar, estou falando isso naturalmente, irmãos, porque aqui foi questionado o valor do perfume. Quando você vem trazer uma oferta importando o valor, o teu coração é o valor que Deus quer ver primeiro. Será que o teu coração na entrega, ele é real? E esse é o valor que o reino de Deus considera, irmãos. O coração, o teu coração ali, na entrega, no quebrantamento, na confiança. Esta mulher, ela provocou isso. Ela provocou esta ação, uma ação que corresponde à presença de Deus. E esta mulher, ao corresponder à presença de Jesus, ela derramou-se, ela entregou o que era de mais precioso naquele momento. E depois, irmãos, veio para nós do céu um óleo, um perfume, uma unção
que foi derramada sobre a igreja no começo. Sobre a igreja foi derramada uma unção, um óleo precioso, um perfume precioso, a presença de Deus. Mas não foi derramada apenas sobre a cabeça, foi derramada por nós, por completo. Nós somos encharcados com a presença de Jesus. Amém, irmãos? Quantos são encharcados pela presença de Jesus? Amém? Nós fomos encharcados pela presença de Deus. Um dia, irmãos, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo. E ao receber essa unção, este perfume, esta graça de Deus, nós também correspondemos a esta presença. Só que não ficou só ali, irmãos. Nós precisamos corresponder diariamente a esta presença. Amém, irmãos? Eu tenho 25 anos aproximadamente que eu sirvo Jesus. E todos os dias, irmãos, eu preciso corresponder a essa presença. Todos os dias eu preciso buscar mais. Todos os dias eu preciso buscar mais. Por quê, irmãos? Não é porque Jesus se distancia ou fica brincando de esconde-esconde com a gente. Não, irmãos. É que Jesus quer que a cada dia, a cada passo que nós venhamos dar a presença de Deus, cada um passo deste é um passo para a eternidade, é um passo ao encontro dele, é um passo ao encontro de Jesus. Amém, irmãos? Então, todo momento que você está dando passos de fé, que você está dando passos de entrega ao Senhor, todos os dias que você tira tempo, que você paga o preço da presença de Deus, você corresponde a essa presença, e a sua história está sendo marcada, a sua história está sendo registrada. Como esta mulher, ela deixou lembrado o que ela fez, ela deixou em memória o que ela fez, em corresponder à presença de Jesus naquele lugar. Você também está correspondendo à presença do Espírito Santo neste lugar. E a tua correspondência à presença de Deus neste lugar vai gerar uma história, um legado eterno. E quando você não estiver mais aqui, falarão: aquele era um homem de Deus, aquela era uma mulher de Deus, fez por Jesus, agiu, teve ação, teve reação à presença de Deus, e pela ação e pela correspondência da presença de Deus que ela teve, eu estou aqui na presença de Deus, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, correspondendo à presença de Jesus. Se você for olhar no livro de Atos, irmãos, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele estava tão cheio, tão exalando a presença de Deus, ele estava tão mergulhado naquela presença, ele estava tão cheio daquela presença, que ao começar a falar de Jesus, a Bíblia diz que 3.000 almas foram contagiados com aquela presença, foram contagiados com aquele perfume derramado, com aquela presença tão contagiante. 3.000 almas se renderam, corresponderam à presença de Jesus. Por um homem que estava cheio da presença, estava cheio desta unção, estava cheio deste perfume do céu, por um homem que estava cheio do Espírito Santo, ao exalar a Jesus, ao corresponder à presença que estava ali, 3.000 almas foram contagiadas. E não parou por aí, irmãos. Na próxima reunião, mais 5.000. E nas próximas. E chegou até mim, e chegou até você. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque homens e mulheres de Deus nunca deixaram de exalar a presença de Deus. Nunca deixaram de transmitir, de transbordar essa presença de Jesus. E o maior valor, irmãos, o maior valor que nós podemos entregar a Ele, pela presença dEle,
por este perfume tão precioso, que é a presença de Jesus. Tudo que nós podemos entregar é a nossa vida, é a nossa existência a Ele. É dizer: Jesus, eu quero ser contagiado, eu quero gerar, eu quero que a Tua presença gere em mim uma história que nunca será esquecida, que a Tua presença gere em mim uma história que nunca será esquecida por aqueles que serão depois de mim, por aqueles que virão depois de mim, pelos meus filhos, pelos meus descendentes, pelos meus irmãos, pela igreja. Nunca será esquecida. Vou trazer uma lembrança agora, irmãos, que veio ao meu coração. E eu vou compartilhar ela pela primeira vez, terminando já. Quando nós fizemos a travessia para cá, aconteceu algo, irmãos, que para mim eu vou ter 100 anos e eu nunca vou esquecer. Nós entramos aqui, tinha nada, e nós estávamos aqui reunidos, aquela alegria, tudo vazio, né, pastor Adão, não tinha nada, e nós aquela alegria orando com o pastor e declarando e profetizando. De repente, o irmão chegou em mim, bateu as mãos nas minhas costas assim: pastor, eu quero te entregar algo que eu recebi ali na porta. Só que na hora eu vi que não era para mim, era me entregar para você. E ele bateu a mão nas minhas costas e falou: eu vou te entregar essa oferta porque eu recebi ele na porta e ela não é para mim. Porque você está se preparando para o ministério e você vai viver disso. Eu quero colocar essa oferta nas suas mãos, porque ela te pertence. E ele não está aqui hoje, irmão Agenor. E ele fez isso, irmãos. E aquilo, pastora, me marcou, sabe por quê, irmãos? Ele não está aqui mais hoje, mas o legado, o que ele acreditava, o que ele ouvia, está acontecendo. Você vai ver muitas coisas. Ele não está aqui, irmãos, mas o bom perfume exalado foi. O bom testemunho exalado foi. A vida com Deus foi marcada. E aí eu pergunto para você, eu estou lembrando disso agora, e eu pergunto para você: você está criando memórias, você está criando memórias eternas nas pessoas, memórias eternas de Cristo na vida das pessoas? As pessoas estão se aproximando mais de Deus pelas suas ações, ou estão se afastando mais? Porque quando nós ouvimos o que essa mulher fez, pastor Aldo, nós queremos fazer o mesmo. Aí eu pergunto, irmãos, igreja, nós estamos fazendo o mesmo? Nós estamos nos correspondendo a esta presença que vai gerar uma história, um legado eterno? Para quando nós não estivermos mais aqui, lembrarão do que fizemos? Para ele aquilo era uma simples oferta, irmãos. Para mim era uma mensagem: eu estarei aqui e vou ver o que Deus vai fazer. O que está fazendo? Amém, queridos? Aí eu pergunto para você: você está gerando na vida das pessoas a mesma coisa? Irmãos, a Bíblia já foi escrita. Mas será que se Deus fosse escrever a Bíblia nesses dias novamente, será que Ele poderia pegar a sua história e colocar aqui também? Será que Deus poderia pegar a sua história e falar: ela também está tendo uma história comigo e precisa ser lembrado? Jó, na sua agonia, ele disse: como eu queria que as minhas palavras fossem cravadas em pedras, para nunca mais sair do esquecimento. E está aí, irmãos, o livro mais antigo da terra, o livro de Jó. O livro mais antigo, não tem livro mais antigo que o livro de Jó, segundo os estudiosos. Está aqui, irmãos, somos edificados todos os dias pela história de Jó. Um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava-se do mal. E nós estamos seguindo as mesmas pisadas de Jó, temendo a Deus, desviando-se do mal e correspondendo à presença. Por
porque ele teve a correspondência da presença de Deus, irmãos, foi gerado nele um legado eterno, que nunca e jamais será esquecido. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você, enquanto o louvor fosse tocando, nós vamos estar orando. Se você entendeu essa palavra, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você pedisse ao Espírito Santo: Senhor, assim como esta mulher, que na Bíblia não é mencionado nome nem o que ela fazia, mas só foi mencionado o que ela fez. Ela se derramou, ela derramou aquele perfume, ela se quebrantou, ela encheu a casa, e a sua ação não foi esquecida, e a sua atitude não foi esquecida, e as suas obras não foram esquecidas. Assim, gera em mim, Espírito Santo, um contexto eterno, que a minha vida seja uma história de amor, uma história de adoração com o meu Deus, que a minha vida seja uma história contada, que será contada por muitos que virão depois de mim, que a minha vida gere em mim, Espírito Santo, uma vida, uma realidade, que a minha vida seja uma vida de adoração, não apenas no contexto do domingo à noite, mas na segunda, no meu trabalho, na minha casa, onde eu for, que a minha vida seja um contexto de adoração, e quebrantar e derramar-se ao Senhor em unção, em adoração, que o bom perfume de Cristo seja exalado pela minha vida, que o bom perfume de Cristo seja exalado por mim e através de mim. Senhor, gera em mim a tua presença, gera em mim, Senhor, este legado eterno, gera em nós, Espírito Santo, como igreja, que nós venhamos ter uma vida de adoração, de entrega, de serviço, pelo reino de Deus, pela causa